Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vélez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2021, que conta com a presença de Reinaldo Passanezi Filho, diretor-presidente, Dimas Costa, diretor de comercialização, Eduardo Soares, diretor de regulação e jurídico, Leonardo George de Magalhães, diretor de finanças e relações com investidores, Marney Tadeu Antunes, diretor de distribuição, Maurício Dalagnese, diretor de participações e estratégia, meio ambiente e inovação, e Paulo Mota Henriques, diretor de geração e transmissão. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones no Brasil 55 11 3127 4970 e nos Estados Unidos 1 516 300 1066. E também pelos links disponibilizados em nosso site de RI, ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, Reinaldo Passanezi Filho. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela participação, né? Para nós sempre é muito positivo poder estar trazendo aí uma prestação de conta em relação aos nossos resultados. Queria agradecer também a presença, né, de todos aí durante o CEMIG Day, né, que a gente apresentou o planejamento estratégico. Tivemos aí uma audiência espetacular no CEMIG Day, que eu acho que é exatamente onde a gente colocou os grandes direcionamentos da companhia, em que eu repito aqui, né, de uma forma assim, muito simples, o nosso objetivo central, que é focar e vencer. Então, acho que aqui está exatamente o tom do que a diretriz central, que é focar nos negócios que a CEMIG conhece, né, nos negócios core da CEMIG, que é distribuição, geração e transmissão, comercialização, dentro do estado de Minas Gerais, e vencer e ser uma empresa reconhecida, com melhor atendimento ao cliente nesses negócios. E, portanto, desinvestir dos demais negócios, né? Então, esse é o anúncio que a gente fez, que eu gostaria de reiterar aqui, que implica em um programa de investimentos muito ambicioso, né, de 22,5 bilhões até 2025, um grande aumento no investimento, sobretudo na área de distribuição, e também um programa ambicioso de desinvestimentos, né, no valor aí estimado de algo como 9 bilhões de reais. Então, esse é o caminho. Eu acho que aqui a gente está trazendo aí mais um trimestre de resultados muito positivos, né, dentro dessa orientação, claramente dentro dessa orientação, né, de focar nesses setores, de retomar o investimento, de buscar mais eficiência, e a gente vê um trimestre muito positivo em todos os segmentos, em distribuição, geração, transmissão, comercialização, em gás, né, nas nossas participações societárias também, né, um EBITDA aí de 1,8 bilhão e ajustado 1,6 bilhão no trimestre, acho que é um número muito, muito positivo. Depois o Leonardo, né, o Léo e o Vélez vão comentar em mais detalhes, mas é mais um trimestre consistente de resultados positivos e uma indicação muito positiva, né, para o decorrer do ano, até porque nós também temos um reconhecimento adicional previsto aí para esse ano, que é o reconhecimento do GSF, e aqui também tem números, né, muito próximos aí de homologação junto à agência de mais 1,3 bilhão também durante o ano de 2021. Então, tem um trimestre de resultados consistentes, um reconhecimento importante a se realizar durante o ano, também superior a 1,3 bilhão de reais,
Temos agora aqui um reajuste tarifário, que muito provavelmente a gente deve ser novamente aí a empresa com os menores índices de reajuste tarifário, né, pelos esforços anteriores que nós fizemos em relação ao crédito de PIS/COFINS, né, do ICMS, da dupla incidência, e devolver isso para o consumidor. E nós seguimos no nosso processo de transformação. Acho que temos muitas transformações, muitas iniciativas em andamento. Queria colocá-las um pouco, de novo, né, repetindo dentro dessa linha, de focar para vencer, de investir no cliente, de investir em digitalização, de investir em eficiência, sempre nos negócios centrais da companhia. Então, nós temos aí o projeto Cliente Mais, né, que é um projeto que se inicia, né, de omnicanalidade ou de omnichannel, que é ter um único provedor para todos os serviços de atendimento ao cliente, e tudo isso integrado, né? Esses sistemas eram eles não estavam integrados. A gente tem um grande objetivo de fazer a integração de todos os canais de atendimento ao cliente, usando inteligência artificial, usando machine learning. Estou muito positivo que isso aqui vai ser um grande referencial para o país. Óbvio que nós estamos começando, né? Então, esse processo já está em execução, mas tem um período de transição, que é o período exatamente de assunção, de treinamento dos novos profissionais, mas aqui com uma perspectiva muito positiva de uma melhora no atendimento ao cliente. Então, isso do lado do cliente, destacar que o projeto Cliente Mais está em andamento e é um projeto bastante transformacional. Também temos uma retomada grande nos investimentos, né? Aqui, ainda abaixo da velocidade que nós pretendemos, mas porque nós estamos revendo os modelos de contratação. Então, nós temos uma consultoria especializada que está revendo os modelos de contratação dos nossos principais fornecedores para operação e manutenção e para investimento, e porque nós estamos finalizando este grande rearranjo de investimentos, né, na distribuição, com o possível lançamento de um programa que vai chamar Minas Trifásico, né, que é de trabalhar uma substituição gradual, sobretudo da rede rural monofásica para a rede trifásica. Temos tido uma recepção muito positiva com todos os agentes que nós conversamos, sobretudo com relação às prefeituras, né, e um efeito também muito positivo que dará para a agricultura de Minas, transformando uma agricultura de subsistência numa agricultura direcionada ao agronegócio. Então, esse aqui também está em fase de conclusão, e seguramente tem o objetivo de transformar a cara da agricultura no Estado. Também do lado dos projetos em geração, temos aí a transformação de entrar em projetos de solar e eólica, né? Então, aqui também existe um objetivo importante, né? E é um redirecionamento de sair da matriz hidráulica para entrar em projetos próprios na área de solar e eólica, né? É um modelo inovador e a gente efetivamente acredita que ganhará tração durante o ano. Então, assim, na área dos investimentos, com o Minas Trifásico, com a aprovação dos projetos de solar e eólica, com a conclusão desse trabalho de revisão dos modelos de contratação, a gente, de fato, deve estar lançando aí todas as bases para poder alcançar o planejamento estratégico. Na área de participações, publicamos aí, né, 2 fatos relevantes em relação à Taesa. Então, estamos em processo para fazer o desinvestimento da Taesa, com leilão previsto para o final de julho, né? Em Renova também, né, retomada das obras, acordo com os bancos e fornecedores, acho que um cenário também bastante positivo, né, que era um risco,
e que com a aprovação do plano de recuperação judicial e agora com a retomada das obras, efetivamente tem uma probabilidade bastante positiva da gente concluir esse investimento, que é um investimento tão necessário. Então, para mim também são duas iniciativas com resultados muito positivos. Na área de digitalização, começamos aqui a oferecer o Pix, né, para os pagamentos em conta, e estamos trabalhando num grande esforço, assim, um esforço muito grande, por uma arquitetura de integração e de convergência entre TI e TO, também trazendo, né, o objetivo de ter soluções de mercado e não mais soluções próprias. Então, são um conjunto de iniciativas que efetivamente tem esse objetivo de transformar a companhia e fazer com que efetivamente a gente possa, dentro do nosso logo, transformar vidas com a nossa energia, ter um muito melhor atendimento ao cliente e, obviamente, gerar bastante valor, muito investimento como base de remuneração fundamental para a geração de valor para o conjunto dos acionistas. E termino aqui, nessa primeira parte introdutória, com algumas iniciativas do lado de eficiência, né? Então, temos aí o PDVP, que está aberto, e temos também, lançamos, acredito, ali há 2, 3 semanas, uma proposta para encontrar uma solução para a CEMIG Saúde, né? Estamos em processo de negociação junto às entidades sindicais, para alterar um pouco as formas ali do plano de saúde, ter um plano mais básico e, efetivamente, trabalhar o tema do pós-emprego, começando com o tema do CEMIG Saúde, que, como os senhores sabem, tem um déficit atuarial de 3,3 bilhões de reais. Então, acho que esses são os conjuntos aí das iniciativas e das transformações que a gente está trabalhando, que vai sempre muito dentro da orientação estratégica, né, de buscar mais eficiência, mais digitalização e mais atenção ao cliente, concentrando as nossas atividades nos core, né, distribuição, geração, transmissão, comercialização. Acho que era isso que eu queria comentar nesse início e destacar de novo, né, assim, mais um trimestre muito positivo, e não só a consistência do ponto de vista dos resultados passados, mas, sobretudo, das perspectivas futuras, que a gente está maturando todo esse conjunto de iniciativas que eu tenho muita confiança transformará a CEMIG para uma empresa com muito mais sustentabilidade no longo prazo. Acho que esses são os meus comentários iniciais, depois aberto aí para a parte de perguntas e respostas. Desde já, muito obrigado. Passo a palavra aqui ao Léo. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado a todos também pela presença aqui no nosso evento, nossa divulgação de resultados aqui do primeiro trimestre. Só reforçando as palavras do Reinaldo, né? Mais um trimestre de resultados consistentes. A CEMIG, durante o ano de 2020, se mostrou resiliente, mesmo no ambiente de pandemia. Nossos resultados durante no ano de 2020, em todos os trimestres, a gente entende que eles foram atender a expectativa do mercado, nós conseguimos melhorar a nossa eficiência operacional, e esse resultado desse trimestre, a gente lembra que há mais ou menos uns 20 dias atrás, em 28 de abril, nós fizemos nosso CEMIG Day, onde nós tivemos a oportunidade de, ao final do encontro, apresentar o nosso guidance, com a expectativa nossa de resultado para este ano de 2021, e a gente entende que esses resultados do primeiro trimestre, eles estão convergentes com a nossa expectativa de resultado e com o discurso da companhia relacionado a planejamento estratégico, a melhoria de eficiência operacional. E aqui, nessa apresentação, nós vamos poder destacar os pontos principais que a gente entende que vem ao encontro do que nós conversamos há 2 semanas atrás no nosso encontro com os investidores, né, o CEMIG Day. Aqui são os destaques, o Vélez vai falar com um pouco mais de detalhes sobre eles. Um Lagida expressivo de quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão 845, um crescimento grande em relação a 20, que mesmo ajustado por eventos não recorrentes, ano passado, em 2019, tivemos alguns ajustes relacionados
na verdade, em 20, né, alguns ajustes relacionados à Light que fizeram com que o primeiro trimestre tivesse esses eventos não recorrentes que reduziram o resultado, mas mesmo ajustando por esses eventos não recorrentes, um resultado 22% superior, mesmo neste ano, ainda tendo que conviver nesse primeiro trimestre com um efeito cambial alto, que a gente entende que vai ser revertido nos trimestres subsequentes. Um lucro líquido da mesma forma, né, de 422 milhões, e foi afetado por essa questão da despesa de variação cambial, o Lagida não, mas o lucro sim, e mesmo com esses efeitos, né, 36% no ajustado na comparação entre os períodos em análise. Indicador de qualidade, nossa, é importante que estamos apresentando resultados positivos e continuamos apresentando melhoria na qualidade do atendimento. Tivemos em 2020 o melhor DEC da história, 9,57 horas, e o DEC do primeiro trimestre continuamos com a melhoria em relação ao que já tínhamos apresentado no final do ano de forma anualizada, chegando a 9,55 horas, e uma forte geração de caixa, né? Um caixa de 6 bilhões, onde nós tivemos a entrada dos recursos da venda da Light nesse primeiro trimestre, mas em compensação pagamos praticamente 1 bilhão e 300 de principal de dívida nesse trimestre e continuamos com uma posição sólida de caixa, que nós entendemos que é importante para que a companhia possa cumprir o seu plano de investimentos ambicioso que ela tem para este ano e o ano que vem, que são os anos importantes antes da revisão tarifária, e também na gestão da dívida, né? No liability management dos bonds, que a gente entende que tem um recurso em caixa para, na hora oportuna, podemos fazer uma oferta ao mercado de compra parcial desses bonds. A gente entende que é importante também nós termos de forma estratégica esse recurso em nosso caixa. No próximo slide, por gentileza, aqui é o deck que nós já mostramos, né, que é o melhor deck da história. O índice da ANEEL que nós teremos que atender este ano é de 10,08, estamos com 9,55 anualizado, ou seja, ainda uma melhoria em relação a 20, que já tinha sido o melhor deck da história. Então, continuamos na melhoria da eficiência operacional e também na qualidade do nosso atendimento ao nosso cliente. O nosso FEC, praticamente 25%, é inferior aos limites regulatórios, também com bastante tranquilidade. Um pequeno efeito em relação a 20, mas entendemos que é uma questão sazonal, continuamos com um indicador muito bom em relação ao que é exigido pela regulação. No próximo slide, são as nossas perdas. A gente lembra que no nosso Investors Day, nós comentamos que até o final de 2022 nós pretendemos estarmos dentro dos limites regulatórios para perdas. A gente entende que isso é um processo, é uma série de iniciativas que deverão ser tomadas pela companhia. Em relação ao primeiro trimestre, praticamente não teve variação, estamos ainda com um gap de mais ou menos 1,2%, que a CEMIG tem que reduzir de perdas para atingir o limite regulatório, mas nós continuamos confiantes que com as medidas que nós estamos tomando internamente aqui na companhia, ela vai ter sucesso em chegar ao final de 21 com um nível, com um gap entre perdas regulatórias e perdas totais muito menor que esse 1,2, e até o final de 2022 nós iremos atingir as perdas regulatórias que são cobertas pela nossa tarifa. Continuando, esse slide é um slide de combate à inadimplência. Nós lembramos que na área de concessão da CEMIG Distribuição, nós tivemos um primeiro trimestre com a intensificação da pandemia, e o Estado estava praticamente na onda roxa, que é a onda mais severa dentro do Estado, e isso acabou tendo poderia ter um impacto na nossa arrecadação, e por conta disso a companhia tomou uma série de medidas internas e também junto aos nossos consumidores, facilitando o parcelamento, incentivando o pagamento à vista, criando opções de meios diferentes de pagamento, como cartão de débito, cartão de crédito, parcelamento de forma automática de 12 vezes pelo cartão de crédito, cashback. Implementamos o Pix, o credenciamento de bancos digitais, quer dizer, uma série de medidas, não apenas uma, mas várias medidas que, em conjunto, permitiram que a nossa arrecadação, o índice de arrecadação no primeiro trimestre, fosse de 97,37, um índice até superior ao ano de 2019, por exemplo, que foi um ano onde ainda não tinha pandemia, e superior também ao ano de 2018. Ou seja, conseguimos manter nossa arrecadação em níveis que nós entendemos como adequados dentro da normalidade da nossa estrutura, da nossa concessão. Para isso também, aumentamos 60% no nosso nível de cortes, né? 330 mil suspensões,
nesse primeiro trimestre, que foi um índice muito superior ao que tivemos no ano de 2020, mas ao mesmo tempo não esquecemos aqueles clientes de baixa renda, onde para esses clientes o corte ele foi suspenso, mas ao mesmo tempo nós criamos condições para que esses clientes renegociassem os seus débitos com a companhia. Então nós entendemos também que tivemos sucesso nesse primeiro trimestre nessas medidas, e isso se refletiu no índice de arrecadação e também na nossa provisão para perdas na arrecadação do nosso conta a receber, que tivemos uma maior acurácia, um ajuste no nosso critério de provisão, que nós entendemos que para refletir de forma mais adequada as perdas estimadas, principalmente na classe residencial e comercial, mas com isso nós tivemos uma provisão inferior em mais de 50% aos valores provisionados no ano de 2000, no primeiro trimestre do ano de 2020. Continuando, no próximo slide, a gente mostra, o Reinaldo comentou já sobre o nosso programa de desligamento voluntário, agora um pouco diferente em relação ao ano anterior, onde a gente tinha um programa de desligamento voluntário, onde a gente pagava a multa do fundo de garantia, e agora nós invertemos um pouco o programa. É um programa que o desligamento é a pedido do empregado, mas em compensação, apesar de não ter a multa do fundo de garantia, a gente oferece um múltiplo para cada ano trabalhado, de forma a incentivar os empregados a fazerem adesão ao programa. Nós entendemos que esse é um programa importante para a companhia, ele traz benefícios, porque mesmo uma troca de um empregado que venha a se desligar da empresa por motivo de aposentadoria, por motivo de livre adesão, e a contratação de novo empregado, esse novo empregado tem um custo agora bem mais baixo, e ele é importante na nossa eficiência operacional para a gente conseguir atingir o EBITDA regulatório final de 2021, igual nós prometemos no nosso CEMIG Day, que era o nosso objetivo para este ano. O Vélez vai comentar, nós atingimos esse primeiro trimestre, mas o nosso compromisso é que chegarmos ao final do ano de 2021 atingindo o EBITDA regulatório também, já que o OPEX regulatório já foi atingido no ano de 2020. E continuando, o próximo slide é o GSF, que também o Reinaldo comentou. Nós temos aqui, dentro da CEMIG, 1.146 bilhões para registrar de ativo financeiro em contrapartida ao resultado nesse ano de 2021, em função da nossa expectativa de adesão ao acordo do GSF, que gera uma extensão das concessões. A gente lembra que duas concessões importantes para nós, que são Emborcação e Nova Ponte, vão ter a sua extensão em 2 anos. São concessões que tinham vencimento em 2025, agora nós temos uma geração de caixa nessas usinas por mais 2 anos, uma geração importante de caixa que permite também a companhia fazer uma gestão da sua liquidez de forma a estar pronta para fazer uma proposta de pagamento de bonificação de outorga para poder estender esses contratos por mais 30 anos no momento que for necessário, em conformidade aos prazos regulatórios. Então, este valor total, incluindo aqui as participações da CEMIG, tem aqui, por exemplo, a Aliança tem 137 milhões de ativos para serem registrados, e aqui no caso, esses 137 milhões, eles referem-se só à parte da CEMIG, ou seja, nós temos 1.333 bilhões de eventos não recorrentes, mas que serão registrados no resultado do ano de 2021, que tem um impacto importante no resultado da companhia e também na sua proposta de pagamento de dividendos para o ano. E continuando, esse é o último slide, antes da gente comentar com mais detalhes o nosso resultado. Nós divulgamos um fato relevante a respeito do nosso desinvestimento em Taesa. Nós já havíamos deixado claro a nossa expectativa, o nosso interesse em estar fazendo um desinvestimento na Taesa nesse ano de 2021. E aí esse é o cronograma nosso tentativo. Lógico que é um cronograma que ainda ele é tentativo, mas a nossa expectativa, dando tudo certo, é que até agosto nós consigamos estar homologando esse resultado do leilão, o que permitiria estarmos concluindo esse processo dentro do próprio ano, que teria uma série de vantagens de eficiências para a companhia, mas de qualquer forma nós entendemos que a alienação da Taesa está dentro do nosso planejamento estratégico de estar investindo, de estar focando naqueles investimentos onde nós temos o controle, principalmente dentro do estado de Minas Gerais. Então esse é o nosso cronograma tentativo, que ainda é dependente de algumas aprovações societárias, mas é o que a companhia acredita, é o que a companhia vai buscar. Agora nós vamos falar um pouco a respeito dos nossos resultados. Eu acho que esse último slide, antes dos detalhamentos dos resultados, eu vou passar a palavra para o Vélez, o nosso superintendente de Relações com Investidores, para poder
trazer aos senhores um pouco mais de detalhe a respeito dessa divulgação. Vélez, fica à vontade. Obrigado, Léo. Vamos passar agora para a análise propriamente dita do resultado. Eu gostaria apenas de destacar, antes, alguns efeitos que foram mais importantes, que impactaram o resultado nesse primeiro trimestre, para poder facilitar o entendimento ao longo da apresentação. Então, no caso da holding, do consolidado, os números do consolidado, nós tivemos um efeito positivo no resultado de equivalência patrimonial da ordem de 45% de crescimento, passando de 82 milhões no primeiro trimestre de 20 para 119 milhões no primeiro trimestre de 21. Isso se deveu principalmente a efeitos positivos do resultado da Taesa e a reversão de impairment em Guanhães. No caso da semidistribuição, nós tivemos um aumento também bem relevante no volume de energia distribuída. O cativo teve uma queda de 1,7% e o transporte teve um crescimento de 9,7%. Teve também aqui uma migração de clientes livres, que eu vou comentar melhor um pouco mais adiante. O nosso OPEX na distribuição, como o Léo comentou, né, e o presidente também comentou, está dentro da meta regulatória. E no caso da CEMIG GT, o principal impacto, né, foi a marcação a mercado do Eurobond, que gerou um efeito negativo no primeiro trimestre de 21 de 619 milhões de reais, já líquido de impostos, né? Então, temos aqui a explicação, né, o detalhamento desse efeito negativo da marcação a mercado do bond, né? Principalmente, então, foi a evolução do dólar, que teve uma evolução, o real teve uma desvalorização, que acabou gerando aí um efeito negativo de 751 milhões de reais, né, junto com o aumento da taxa de juros futura, né, a curva de juros futura também aumentou, isso também nos impacta negativamente no hedge. Então, no final, o impacto no resultado financeiro foi negativo de 939 milhões, e o impacto negativo no lucro líquido foi de 619 milhões, como eu tinha comentado, né? Mas, como você sabe, então, o dólar, ele fechou o trimestre num patamar quase de 5,697 reais por dólar, né? E hoje o dólar já está negociando por volta de 5,26, ou seja, já teve aí o real já teve uma valorização, né? Se a gente fosse fazer o mesmo fechamento hoje com base no dólar de hoje, isso já implicaria basicamente numa melhora de 600 milhões de reais também, né? E aqui esse gráfico ele mostra aí a sensibilidade da dívida do bond em reais com a variação do dólar, né? Então, a cada 10 centavos para cima ou para baixo, nós temos uma variação na nossa dívida de aproximadamente 150 milhões de reais, né? Se chegar a 5 reais por dólar, nós vamos estar aí em 7,5 bi, né? Sendo que no fechamento do trimestre, com 5,697, o valor da dívida do bond, especificamente, chegou a 8.546. Então, falando do Lagida e do lucro líquido consolidado no primeiro trimestre, a gente observa que tivemos um crescimento de 133% no Lagida FRS, né, enquanto que, após o ajuste para efeitos não recorrentes, o crescimento foi de quase 23%, passando de 1.349 em 2020, no primeiro trimestre de 20, para 1.658 milhões no primeiro trimestre de 21. Né? Da mesma maneira, o lucro líquido ajustado pelos efeitos não recorrentes teve um crescimento de 36,5%, né, passando de 589 milhões para 804 milhões. E aqui na tabelinha abaixo a gente tem esses efeitos destacados, né? Um deles é o ajustes no valor justo da Light, que nós tivemos ano passado e que não tivemos esse ano, então né, foi feito o ajuste para poder ajudar na comparação. Outro efeito relevante é a exposição do bond, né, são os efeitos mais relevantes.
Passando para o resultado da CEMIG GT, a CEMIG GT, operacionalmente, como nós comentamos, não teve nenhum efeito não recorrente, né? Então o Lagida FRS, nem no primeiro trimestre do ano passado, nem no primeiro trimestre desse ano, né? Então a gente pode fazer a comparação direta, né? Então nós tivemos um crescimento de 8,4% no Lagida da CEMIG GT, passando de 688 milhões para 746 milhões. Já no lucro líquido, realmente a variação do dólar impacta por conta da nossa dívida em dólar, então a análise é melhor no resultado ajustado, né? Então o lucro líquido ele teve um crescimento de 12,4%, o lucro líquido ajustado, passando de 274 milhões no primeiro trimestre para 308 milhões no primeiro trimestre de 21. Os ajustes, novamente, estão aqui na tabela abaixo. E antes de falar do Lagida e do lucro líquido da CEMIG Distribuição, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o mercado da CEMIG Distribuição, que teve uma forte retomada no primeiro trimestre de 21, né, considerando aqui o mercado faturado, propriamente dito, né, venda para consumidores finais e energia transportada, a gente observou aí um crescimento de 3,3% na energia distribuída, no total de energia distribuída. Como eu comentei, a energia transportada para clientes livres subiu 9,7% no período, enquanto que a venda para consumidores finais caiu 1,7%. Né? É importante aqui destacar que nós tivemos 181 gigawatt-hora no primeiro trimestre de migração de cliente livre de cativo para livre, né? Então isso acaba impactando um pouco na comparação. Fazendo esse ajuste, a energia transportada ela teria crescido 7,9% e a venda para consumidores finais, ao invés de ter tido uma redução de 1,7%, teria crescido 0,9%. Agora, mais importante ainda é a evolução da geração distribuída, não é? que não entra, como a gente sabe, nem na venda para consumidores finais, nem na energia transportada, né? Porque não é faturada. Mas, então, energia injetada de geração distribuída, ela cresceu 120%, passando de 195 gigawatt-hora no primeiro trimestre de 20 para 430 gigawatt-hora no primeiro trimestre de 21, um crescimento muito relevante. Então, hoje, energia distribuída, a geração distribuída, né, ela já representa mais de 3,5% do total de energia que passa pelo nosso sistema. Então, ela é realmente bastante relevante. E, como vocês sabem, isso acarreta impactos ou potencialmente impactos significativos para a tarifa da CEMIG Distribuição, e por isso a gente acredita que é importante uma discussão desses subsídios através de uma política tarifária em nível nacional. Né? E, por fim, eu gostaria aqui de destacar que realmente aí a gente sabe que o consumidor residencial ele tem sido bastante resiliente, até pela natureza aí que a gente vem vivendo, né, em função da pandemia. Então, o residencial ele subiu 3,2%, mas realmente o grande responsável pelo aumento no consumo de energia elétrica na área de concessão da semi-distribuição é o consumidor industrial, que além de ser bastante relevante, ele aumentou 8,4%. O consumidor comercial, como a gente sabe, ele vem sofrendo, teve uma redução com relação ao primeiro trimestre do ano passado de 12,2%. E como a gente vem falando, né, o resultado, tanto o Lagida quanto o lucro líquido da semi-distribuição foi muito positivo, foi muito forte no primeiro trimestre deste ano, teve crescimento, um crescimento muito relevante por onde se veja, né? E a princípio o único efeito não recorrente que nós tivemos foi uma reversão de provisão tributária relacionada à participação nos lucros e resultados, de 79 milhões no EBITDA e 52 milhões no lucro. Então, fazendo esse ajuste, nós tivemos um aumento de 34,5% no lucro líquido da semi-distribuição, no Lagida da semi-distribuição, passando de 495 milhões para 666 milhões. E no caso do lucro líquido, nós tivemos um aumento de 72,6%, passando de 197 milhões no ano passado para 340 milhões no primeiro trimestre deste ano. Em termos de custos e despesas operacionais,
nós tivemos um aumento total, considerando compra de energia e demais custos não controláveis, né? E o PMSO, nós tivemos um aumento de 14,3%. Quando a gente olha apenas para o PMSO, nós tivemos um aumento de 8,3%, muito decorrente aqui do serviço de terceiros, que é um evento, a gente acredita que não foi pontual, aumentos em algumas despesas como comunicação e poda de árvore que tinham sido muito baixos no primeiro trimestre do ano passado e que esse ano foram um pouco mais altos, tá? Mas mesmo assim, como a gente vai ver, estamos dentro do limite regulatório. E grande parte aqui, então, das outras despesas, elas aumentaram em função do aumento da despesa com energia comprada para revenda, que aumentou de 2,8 bi para 3 bi 100 no primeiro trimestre desse ano, e os encargos também aumentaram muito, praticamente dobraram, mais do que dobraram de valor, passando de 365 milhões para 346 milhões neste ano. Então, em termos de eficiência operacional, comparando aqui com o nível regulatório, como a gente já vinha comentando, né, a gente pode ver aqui a nossa distribuidora continua com uma performance mais eficiente do que o patamar regulatório, no caso agora do primeiro trimestre, em 53 milhões de reais, né, principalmente explicado aqui pelo PMSO, que foi 157 milhões inferior ao patamar regulatório. Nós tivemos algumas outras despesas que, como a gente sabe, não tem cobertura, que é o pós-emprego, que o presidente comentou que já estamos trabalhando para reduzir com uma proposta aí a reforma do plano de saúde e em vistas aí também de fazer uma proposta para o nosso plano de pensão. Então, basicamente é isso. Então, nós tivemos aí um OPEX realizado na semi-distribuição de 712 milhões contra um OPEX regulatório de 765 milhões, 53 milhões abaixo do patamar regulatório. E em termos do Lagida regulatório, também nós tivemos uma performance superior em 124 milhões de reais, né, principalmente em função do nosso OPEX, e nós tivemos uns outros desvios na receita que ajudaram também para termos um EBITDA realizado acima do patamar regulatório. Então, o nosso EBITDA de 745 milhões ficou 124 milhões acima do patamar regulatório de 621 milhões. Em termos de dívida, estamos com um endividamento muito confortável, né? Nós vemos aqui, por exemplo, em termos de cronograma de vencimento, vis-à-vis o caixa que nós temos hoje, então, um caixa, ou nós finalizamos o primeiro trimestre com um caixa de 6 bilhões e 181 milhões de reais, e com vencimentos agora, até o final do ano, de 823 milhões, ano que vem 1 bi 254, e em 2023 também 816 milhões de reais, vencimentos muito confortáveis no curto prazo, com exceção de 2024, que é o ano em que vence o Eurobond, né, que realmente é uma torre bastante alta, e como o próprio Léo já comentou, né, nós estamos aí trabalhando para fazer, ou estamos planejando para realizar aí um liability management desse bond no médio prazo, né? O nosso custo da dívida teve aí um pequeno aumento em função do aumento do CDI, que tem, como vocês sabem, tem parte da nossa dívida que é atrelada ao CDI, né? Então, teve um pequeno aumento. E aqui no caso da alavancagem, como eu comentei, nós estamos com uma alavancagem muito confortável, né? Então, dívida líquida sobre Lagida chegando aí a 1,1 vezes, né? Um endividamento muito tranquilo, e dívida líquida total sobre patrimônio líquido mais dívida líquida de 24,6%, também patamar de alavancagem muito confortável. Por fim, antes de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria apenas de falar aqui um pouco sobre a evolução do nosso caixa. Então, nosso caixa já no final de 2020, como, né, todos vinham acompanhando, já estava bastante robusto, um caixa de 5,8 bi. Nós geramos caixa operacional da ordem de 943 milhões,
Fizemos aqui restituição de créditos de PIS/PASEP aos consumidores, que já estava na tarifa do ano passado, 178 milhões. Pagamos dívida, né, dívida que estava vencendo no primeiro trimestre, 1.373 bi. Não fizemos, enfim, captações, como vocês sabem. Tivemos ainda alienação da nossa participação da Light, né, com isso vocês já sabem, não tem nenhuma participação adicional na Light, e investimos por volta de 366 milhões de reais. Então, com isso, nós saímos de um caixa de 5 bilhões e 805 milhões no final do ano passado para 6 bilhões e 181 milhões de reais no final do primeiro trimestre. Tá? Léo, você quer falar agora sobre as prioridades da administração, antes da gente passar para as perguntas? Sim, Vélez, rapidamente, aqui a gente sempre gosta de mostrar esse slide, porque esse slide a gente acha que ele resume as principais iniciativas da companhia que a gente acha que vão agregar muito valor, e elas, algumas já estão cumpridas, algumas parcialmente cumpridas, outras em andamento, e elas fazem parte da nossa agenda do dia a dia. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque algumas dessas iniciativas estão em andamento, por exemplo, a restauração dos planos de benefício pós-emprego. No dia 28 de abril, durante o CEMIG Day, nós comentamos que no curto prazo a gente já estaria iniciando efetivamente o processo de negociação com os sindicatos. Isso efetivamente aconteceu. Nós já iniciamos a negociação relacionada ao plano de saúde, onde a gente busca uma restauração desse plano, reduzindo o risco atuarial da CEMIG e também a restauração da sua despesa hoje registrada no balanço, ou seja, já começamos as negociações. E também podemos esperar também no curto prazo que comecem também as negociações relacionadas ao plano de pensão. É só deixando claro que essas iniciativas aqui, elas estão na nossa agenda, fazem parte do nosso dia a dia e a gente entende que neste ano e no ano de 2021, a gente vai continuar trabalhando para que a gente consiga ir ticando essas iniciativas, porque a gente entende que todas elas são muito importantes dentro do nosso planejamento estratégico, dentro do que nós já conversamos com o mercado, de iniciativas que a gente entende que são importantes para agregar valor para a companhia, que envolve eficiência operacional, gestão de dívida e outras questões estruturais, como a que envolve a comercialização varejista de energia, né, e outras iniciativas que nós estamos apresentando aqui. Nós agradecemos e, como o Vélez comentou, a gente vai abrir agora, né, Vélez, para a nossa sessão de perguntas e respostas, é isso? Exatamente. Bom, então, vamos abrir para a sessão, por favor? Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Arthur Pereira, de Bank of America. Sua linha está aberta, pode prosseguir. Boa tarde. A gente ficou aqui com uma dúvida no resultado de distribuição. Na linha que vocês falam de restituição, né, dos créditos de PIS/COFINS aos consumidores, o que nos deixa na dúvida é que teve um reconhecimento na receita da CEMIG-D, e depois a gente encontra o mesmo montante com sinal trocado no fluxo de caixa. Então, a nossa pergunta é se esses 178 milhões, eles impactaram no EBITDA reportado da distribuidora no trimestre. Obrigado. E Arthur, obrigado pela pergunta. Na verdade, esses efeitos que envolvem o PASEP/COFINS, a devolução desses valores na conta de energia, eles não têm efeito no resultado. O que acontece é que a nossa tarifa ela foi reduzida nos 700 milhões que a gente incluiu no reajuste tarifário para devolver aos consumidores, mas à medida que a gente vai devolvendo esses valores para os consumidores, é um ajuste simplesmente contábil, onde a nossa receita regulatória prevista no nosso contrato de concessão, ela não foi impactada em função desses 700 milhões que nós estamos devolvendo na tarifa. Então, resumindo, Arthur,
esse 178 não afeta o EBITDA. O EBITDA que está apresentado é exatamente o EBITDA regulatório de acordo com o contrato de concessão. Esse efeito aqui é apenas um efeito caixa, que onde nós devolvemos na tarifa, ou seja, arrecadamos um pouco menos na tarifa, mas em compensação a gente vai reduzindo o nosso passivo que a gente tem com os consumidores naquela parcela que a gente tem que devolver referente aos 10 anos. Ótimo, obrigado. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar *1. A próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer um follow-up na pergunta do Arthur. Queria entender se a gente, considerando a resposta que vocês deram para ele, se a gente olhar para o resultado da distribuidora como um todo, a expectativa para frente seja uma boa proxy para a gente em termos de eficiência, ou tem alguma coisa ali que não dá para a gente imaginar que vai se manter para frente? Eu não sei se o Reinaldo quer comentar, mas eu só vou começando. Então, André, obrigado pela pergunta. André, a gente divulgou o guidance tem mais ou menos umas 2 semanas, e esse guidance que a gente divulgou, a base do nosso planejamento estratégico é a continuidade da eficiência operacional da companhia, redução de perdas não técnicas, redução das nossas, melhoria do nosso processo de arrecadação, com redução das perdas com o crédito de liquidação duvidosa, e com base em todas essas iniciativas da companhia, que a gente divulgou o guidance da CEMIG Distribuição, onde a gente estava prevendo um Lagida para este ano entre 2.544 e 2.818. Esse Lagida, ele é em função dessas iniciativas, e a gente entende que esse primeiro trimestre ele foi 745 milhões, líquido não recorrente próximo a 670 milhões. Nós entendemos que a gente mantém a nossa expectativa de atingimento desse guidance, lógico, considerando essa banda entre 2.544 e 2.818 por o ano de 2021, em função da nossa expectativa de mercado e da nossa expectativa de atingimento das medidas de eficiência operacional que continuam valendo. Então, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas a gente entende que o guidance é uma boa medida com relação à expectativa de novos resultados para a CEMIG Distribuição neste ano de 2021. Léo, só completando, né, que os números, sempre que nós divulgamos, o OPEX estará sempre abaixo do OPEX regulatório, né? A gente divulgou no plano estratégico um objetivo de melhora de 600 milhões em termos de eficiência, e isso não inclui o pós-emprego. Então, tudo aquilo que eventualmente nós tivemos de resultado positivo das negociações do pós-emprego não estão nessas projeções. Excelente, Reinaldo. Obrigado. Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, caso queira fazer alguma pergunta, basta digitar *1. Obrigada.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Até nossa próxima apresentação e fiquem bem, com muita saúde. Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.